Bom dia. Tudo bem? Eu não trouxe chimarrão, tá? É só água. Mas vamos lá. Queridos, que bom encontrar você aqui, né? Fico feliz que você tenha vindo para a nossa última aula sobre esse assunto de ética pessoal. A minha voz está um pouquinho ruim, porque eu estou meio resfriado. Então, eu vou precisar tomar bastante água. E eu peço a compreensão aí dos irmãos também quanto a isso, tá bom? Mas nós vamos então, nessa manhã, encerrar esse assunto que a gente tem falado desde janeiro, sobre ética pessoal. Nós já falamos sobre vários assuntos, né? Sobre ira, indisciplina, ansiedade. Na semana passada nós falamos sobre amargura. E para a gente encerrar com chave de ouro, nós vamos falar sobre culpa. Eu sei que a princípio a divulgação foi falada sobre perdão. Mas eu estudando tanto o assunto da semana passada como dessa semana, eu vi que o perdão está interligado nas duas. Porque nós falamos de amargura. E amargura é a falta de perdão. Então a gente já falou um pouco sobre perdão. E a gente vai falar sobre culpa, que também é a falta de perdão, da pessoa pedir perdão ou dela perdoar a si mesma. Então eu preferi focar na culpa. E essa semana eu estou muito culpado, para não perder o costume. Então, nós vamos falar sobre isso. Culpa. Aprenda a lidar com o seu passado. Esse vai ser o tema da nossa lição de hoje. Alguém poderia abrir para mim em Romanos 3, do versículo 10 até o 18? Por favor. Romanos 3, de 10 a 18. Quem for ler, ergue a mão que o microfone chega até você, tá bom? Romanos 3, de 10 a 18. Enquanto você vai abrindo aí também, eu quero aproveitar para fazer uma menção sobre os livros. Só recapitulando um assunto, quem encomendou os livros da primeira aula lá sobre ansiedade, eu vou estar entregando hoje à noite, tá bom? Então você pode me procurar hoje à noite que eu dou para você. E se você falta acertar o pagamento, você acerta também, tá? Mas eu quero recomendar nessa manhã esse livro aqui, chama Livre da Culpa. É um livro de uma série de aconselhamentos da editora Fiel. E é um livro muito bom. Se você quiser também emprestado, eu posso emprestar também, tá? É um livro muito legal, muito do material que a gente vai falar está nesse livro. E também é bem curtinho, são 30 páginas, é um livro pequenininho, que é muito legal. Um outro livro também, esse aqui do R.C. Sproul, chama O que eu posso fazer com a minha culpa. Esse livro aqui eu não li ele inteiro, eu peguei só alguns pedaços, mas também eu recomendo. Se você quiser aprofundar nesse assunto, o R.C. Sproul é um cara fantástico, tá? Então, você pode comprar, você pode pegar emprestado comigo, sem problemas, tá? O que a gente puder facilitar para que você leia e se aprofunde, para a gente é melhor. E também, esse livro aqui que eu já falei na semana passada, que é do Robert Jones, Más Lembranças, O que fazer com o meu passado. Como eu falei na semana passada, a gente falou sobre amargura, eu peguei alguns assuntos dele, e essa semana também, um livretinho muito legal também, custa R$5 apenas, você pode também estar adquirindo, tá bom? Quem vai ler o texto? Samuel. Como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um túmulo aberto. Sua língua é cheia de mentiras, veneno de serpentes que goteja de seus lábios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar a paz, não têm o menor temor de Deus. Esse texto é forte, né? Nossa. Paulo aqui só está dando paulada, né? Paulo dando paulada fica bem engraçado ainda. Mas assim, o fato é que não há justo sequer. Não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. Nem o Chicão. Veja só.
Mas eu queria começar com esse texto, essa lição, porque a primeira consideração que a gente tem que fazer é que nós somos culpados. Nós vamos falar sobre culpa. E a nossa situação diante de Deus, a não ser por Cristo Jesus, é de culpado. É essa a realidade que o Samuel leu em Romanos 3, de 10 a 18. Então, eu queria colocar aqui 2 pressupostos quando nós vamos falar de culpa. Porque a gente pode abordar o assunto de 2 maneiras diferentes, 2 situações diferentes. O primeiro pressuposto que a gente vai tratar é de alguém que cometeu algum erro. Essa pessoa, ela errou, ela pisou na bola, ela não pediu perdão ou recebeu perdão, e aí ela se sente culpada por isso. Porque ela sabe que ela errou, e ela sabe que ela não procurou a pessoa para se acertar, e da mesma maneira a pessoa não procurou ela para confrontá-la e reconciliar. Então ela se sente culpada. Mas um outro pressuposto é de alguém que cometeu o mesmo erro, essa pessoa foi perdoada, ou ela procurou alguém e pediu perdão para essa pessoa, só que ela não consegue se perdoar. Então, quando a gente for falar aqui de culpa, a gente vai falar dessas 2 realidades. De alguém que não pede perdão e se sente culpado, mas de alguém que recebe perdão, mas ela mesma não se perdoa. Ela não consegue conviver com aquilo dentro dela. E aí gera culpa. Tá bom? Então nós vamos falar sobre essas 2 realidades. É importante a gente falar isso logo de início, para depois não acabar confundindo no final, tá? Então eu vou falar da realidade de alguém que não recebeu perdão, de alguém que recebeu perdão, mas não se perdoa, tá bom? Então vamos lá, primeiro ponto, o que é culpa? O autor aqui desse livro, Livre da Culpa, ele vai dizer o seguinte: culpa é a consciência de ter feito algo errado, ou de ter cometido um crime acompanhado por sentimentos de vergonha e remorso. Então isso é culpa. É essa consciência que nós temos que eu fiz algo de errado. E o que eu achei legal que ele trouxe aqui é que a culpa ela vem acompanhada do quê? De vergonha e remorso. Ou seja, a pessoa fica pensando, puxa, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse fazer de novo eu faria. E ela fica com aquele remorso. E a gente tem que entender que remorso não é arrependimento, é só remorso. Arrependimento é você mudar de direção. Mas a pessoa fica com esse sentimento. E também o sentimento de vergonha. O que vão pensar de mim? A vergonha dela mesma. E a gente vai ver aqui mais pra frente como que a culpa e a vergonha elas estão interligadas. Mas o R.C. Sproul aqui, e essa frase aí está no seu esboço também, nesse livro aqui sobre culpa, ele diz o seguinte: culpa é aquilo que uma pessoa incorre quando transgride uma lei. Simples, né? Isso talvez seja uma definição bem geral. Então a pessoa transgrediu uma lei, ela quebrou a lei, ela se sente culpada por isso. É um sentimento normal. A culpa, ela vem automaticamente. Você não precisa pedir para que ela venha. Ela vem. A partir do momento que você transgrediu, você sabe no seu íntimo que você é culpado. Que você errou. E como eu falei então, a gente vai ver que primeiro, a culpa ela causa medo e vergonha. Quem pode ler o texto de Gênesis 3? Uma pessoa, Gênesis 3, de 6 a 10. Levante a sua mão que o microfone chegará. Gisele. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Certo. Então aqui em Gênesis 3, Moisés está relatando a queda de Adão e Eva no Jardim do Éden. Um texto muito conhecido de nós. Mas o que chama minha atenção é que o homem descumpriu a lei, certo?
Deus falou lá em Gênesis 2, versículo 16, que ele não deveria comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma lei, era uma verdade que foi imposta. O homem descumpriu essa verdade, ele comeu do fruto, e o que isso gerou? Primeiro, vergonha. Porque o texto diz no versículo 7, que os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, até então, eles conviviam nus, e isso não causava nenhum tipo de vergonha, ou medo, ou um tipo de receio. Imagina isso. Para nós isso é totalmente estranho, né? Mas o homem e a mulher ali no Éden, antes do pecado, eles viviam em plena harmonia. Eles estavam nus e isso não causava vergonha. Agora, um outro fato é que, depois que eles pecaram, eles quiseram o quê? Se cobrir. E aí eles foram lá e diz o texto que eles juntaram folhas de uma figueira para se cobrir, por causa da vergonha. Mas aí depois eles ouviram Deus, e ouviram a presença de Deus, e Deus andando pelo jardim, e o que eles fizeram? Se esconderam. Mas por quê? Por que se esconder da presença de Deus? Sendo que a gente sabe que é impossível. Porque o pecado e a culpa, ele traz medo. Eles tiveram medo da presença de Deus. E aí Deus faz aquela pergunta como se não soubesse de nada. Adão, onde você está? É legal, né, Deus fazendo isso. Onde você está, Adão? Como se Deus não soubesse. Mas a verdade é que Deus está à procura de Adão. Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, para ter relacionamento com o homem e com a mulher. Mas o pecado e a culpa que é gerada impede isso. O homem se estranha consigo mesmo. Peraí, é vergonhoso, eu estou nu, eu quero me cobrir. E ele também se estranha com Deus. Eu quero me esconder. É por isso que a culpa, ela traz vergonha e medo. Agora para pensar na sua vida, quando você pisa na bola. Qual que é a primeira reação? Não é de se esconder? Você quer que ninguém saiba. Fica aqui em off. Você não fica com vergonha de você mesmo? Fica pensando, nossa, como que eu fui capaz de fazer isso? Quando você comete um pecado e a culpa que isso gera, você não se afasta de Deus? Você fala, Deus, eu não sou digno. Olha o que eu fiz. É a culpa. A culpa gera vergonha, gera medo. Mas em segundo lugar também, a culpa ela pode gerar problemas físicos. Quem pode ler o Salmo 32, o versículo 3 e 4? Salmo 32, 3 e 4. Quem for ler, levanta a mão. Salmo 32, do versículo 3 até o versículo 4. Rubi. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Veja que Davi, no Salmo aqui 32, o que ele fala? Enquanto eu escondi, né, a minha versão fala escondi os meus pecados, o meu corpo definhava. Então a culpa, ela pode trazer problemas físicos. Ela pode trazer problemas clínicos à sua vida. Não só problemas espirituais, problemas emocionais, mas ela pode trazer problemas para o seu corpo, para a sua saúde. É por isso que a gente precisa se atentar então com a culpa, porque tem muita gente que tenta conviver com a culpa numa boa. A gente vai ver o próximo ponto sobre as formas erradas de lidar com a culpa. Mas tem gente que é assim, se sente culpada, mas daqui a pouco passa. E não trata o problema. E isso muitas vezes pode trazer problemas físicos. Enquanto eu calei o meu pecado, enquanto eu não confessei, enquanto eu carreguei, o salmista diz, a mão do Senhor pesava sobre mim. Dia e noite. O meu corpo definhava de tanto gemer. Problemas físicos. Dificuldades. Então agora, dito isso, nós vamos para o segundo ponto, que são as formas erradas de lidar com a culpa. E a primeira forma errada de lidar com a culpa é o seguinte, você negar que você é culpado. É a primeira forma.
você dizer assim, eu não sou culpado. Mas como assim? Tem um autor aqui, desse livro Livre da Culpa, esse livro roxinho aqui, que ele vai colocar o seguinte raciocínio. Pensa aqui comigo, ó. A pessoa diz o seguinte, eu apenas me sinto culpado porque vivo debaixo de padrões transmitidos por uma geração mais velha que me disse o que era certo e errado. Para não me sentir mais culpado, eu preciso jogar fora esses padrões antiquados e viver a minha maneira. Pode falar, Valmir. Deixa o microfone chegar, que aí pega no áudio. Isso. Ô família complicada essa de Adão e Eva, né? Vamos analisar. Adão e Eva se sentiram culpados por causa do pecado. Eles pelo menos assumiram. Caim, quando matou Abel, eu sou responsável pelo meu irmão? Nem um pouco. Não se sentiu culpado por nada. Sim, verdade. Mas também vai saber como é que ele estava se relacionando com os pais a respeito desse sentimento de culpa. Aí vem a pergunta, que eu sempre pergunta não, aí vem um detalhe que eu sempre me coloco. Somos responsáveis pelas pessoas. Somos, sem dúvida nenhuma. Ou seja, nós temos influência, a capacidade de influenciar as outras pessoas, fazê-las se sentir culpadas ou não. E também tem a nossa consciência, igual você falou, também podemos se sentir culpados ou não diante de Deus. Tá? E a gente pode influenciar as pessoas, tanto positivamente como negativamente. Né? Então é interessante você olhar depois, um pouquinho mais para frente, né? O exemplo de Adão e Eva, refletindo na família, com Caim, que matou o seu irmão e que Deus questionou ele e falou, acaso sou eu o guardador do meu irmão? O que eu tenho a ver com o meu irmão? Mas ele já tinha matado o irmão dele. Então, você vê que ele negou a culpa de fato. Mas o que eu chamo a sua atenção para essa frase que eu acabei de falar, é que essa frase está cheia de pluralismo e relativismo. Ou seja, a verdade não é um absoluto. E isso é um problema. Porque a pessoa ela vai desculpar a culpa dela dizendo o seguinte, eu me sinto culpado porque a minha mãe ou meu pai me ensinou uma forma de viver. Só que quem disse que isso é verdade? Então, se não é verdade, eu posso fazer o que eu quero. Um exemplo prático disso é o seguinte, a moça ela está acostumada a dormir com o namorado. E dormir, você entende que é dormir, né? Não é só dormir. Mas ela dorme com o namorado. E ela se sente culpada por isso. Porque a palavra de Deus diz que isso não é correto. É fornicação. É o sexo antes do casamento. Isso não tem a bênção de Deus. Só que aí ela diz o seguinte, eu me sinto culpada porque minha mãe me ensinou que sexo antes do casamento é errado. Então, para eu não me sentir culpada, o que eu tenho que fazer? Eu vou dizer que não é errado. Que é só uma tradição que minha mãe me ensinou. E aí isso alivia a minha culpa. Isso aqui está totalmente errado. Porque imagina o seguinte, se a gente começar a cada manhã acordar e dizer que a verdade não é um absoluto, então daqui a pouco vai ter gente dizendo assim, eu me sinto culpado por ter matado aquela pessoa porque alguém me disse que matar era errado. Mas quem disse que isso é verdade? Para mim isso não é verdade. Para mim matar é uma resposta do homem. Eu posso matar e vou viver bem com isso. Aí a pessoa vai levantar de manhã e ela vai dizer assim, quem disse que estuprar é errado? Não é errado, para mim não é errado. Então eu não tenho que me sentir culpado se eu estuprei alguém. Isso simplesmente natural. É a minha carne que pediu isso. Pode falar, Chicão. Não, o que eu acho legal, não é querendo defender denominação, mas uma das coisas que eu mais acho legal na denominação batista nossa, é essa questão. A nossa regra de fé e prática é a palavra, é a Bíblia. Tudo que eu aprendi foi baseado na Bíblia. E não em lideranças, e não em ideias de igrejas. Então você vê um monte de gente, crentes aí, totalmente perdida, vê que está totalmente fora do caminho, porque está acreditando em pessoas, em líderes, nas filosofias das igrejas. Mas nós batistas, cremos na palavra de Deus. O pastor prega, a gente confere. É a verdade. Se ele falar qualquer coisa inadequada, a gente vai conversar depois. Olha, alguma coisa está errada.
liderança da igreja vai chegar, pastor, você está falando coisas erradas aí. E aí toma-se até atitudes. Então a regra de fé e prática dos batistas é a palavra. E a gente vê que não é, por aí não é bem isso. É verdade. Então é preciso que a gente bata nessa tecla e firme com convicção que a verdade é um absoluto, não é relativa. A verdade é um absoluto. Não tem como ser verdade para mim e não ser para você. Porque se então não existe verdade, então a própria verdade que não existe verdade não é uma verdade, não é? É incoerente. Porque se tudo é relativo, mas é relativo para você, para mim é verdade absoluta. Então assim, não chega a um ponto de conclusão. E o que a gente vai se reparar é que isso já tem acontecido em áreas, por exemplo, adultério, aborto, sexo antes do casamento, como eu falei, ideologia de gênero, tudo isso, para alguns é o quê? Normal, tranquilo. Essa semana a minha faculdade foi difícil, viu? Nossa, tô irritado. Mas assim, o professor, feliz que ele é, aquele professor, mas ele disse o seguinte, na aula de educação física, você vai ter que contar 3 características suas e um segredo seu. Foi bom, né, Carlos? Foi ótimo. Revelações profundas. Mas assim, o meu segredo é o seguinte, eu tenho medo de altura. Então eu vou no Hop Hari e eu sofro. Esse é o meu medo. Esse é o meu segredo. Mas tem gente que revelou umas coisas absurdas, gente. De se relacionar, um homem se relacionando com outro homem casado no banheiro da academia. E não só se relacionando, mas indo até o último ponto. De alguém que se diz que é transgênero, que mudou o seu sexo, era uma mulher que virou um homem, mas ela revelou que o segredo dela é o seguinte, ele ou ela, não sei, eu gosto de homem bicha, homem homossexual. Aí você pensa, pô, mas é uma menina que ela virou homem, então o certo é ela gostar de menina, assim, o certo, não existe certo. Mas aí ela está dizendo que ela gosta de homem afeminado. Que sociedade é essa? Que mundo que é esse? É um homem que vai se relacionar com outro homem, mas que é uma mulher? Fala, Carlos. Pra quem não sabe, eu mudei o turno da faculdade, então eu e o João não tá mais na mesma sala. E o professor, só que a gente tem os mesmos professores, que tá no mesmo semestre. E aí lá nessa mesma aula, teve uma pessoa que falou assim, um dia, 2, né, na real, olha só. Teve um dia à noite que tava chovendo, e aí eu não vi uma pessoa passando na rua, eu atropelei ela e fui embora, e aí depois saiu no noticiário que ela morreu. E eu não fui atrás de nada. E aí a outra, falando que viu uma pessoa atropelada, e aí passou por cima dela porque tava bêbada, sabe? Tipo assim, uma pessoa que já tava caída no chão e passou por cima dela porque tava bêbada e não parou também. Várias coisas. Teve gente que, nossa, é cada uma coisa assim, coisa de festa, essas coisas de melhor nem aprofundar muito. Absurdo mesmo. Mas o fato é que, como que essas pessoas vivem com essa consciência? Como que a pessoa consegue viver assim? Sabendo que uma vida morreu por causa dela. Que ela foi negligente ao ajudar. Ou que uma família está sendo destruída porque ele não consegue dominar os seus desejos e fica pegando um homem na academia, um homem casado. A gente tem que entender o seguinte, a perda dos absolutos e a desconstrução da verdade não nos faz ser menos culpados diante de Deus. Então você dizer assim, não, que não existe verdade, que eu me sinto culpado, mas é porque alguém quis impor uma verdade, mas que não é verdade, é relativo. Então para mim fazer sexo antes do casamento é normal e eu não vou me sentir culpado, isso não faz você ser menos culpado diante de Deus. Como o Chicão falou, a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, diante de Deus, a nossa culpa é a mesma. Condenado. Pode falar, Larissa. Isso que você está falando, às vezes tem até exemplos reais, né? Eu estava conversando até com a Alice aqui, que eu gosto de assistir uma série que chama Investigação Criminal. E aí lá tinha um caso de um cara que estuprava as crianças, um pedófilo. E aí ele, diante da justiça, ele se desculpava dizendo que ele estava fazendo bem para aquelas crianças, que ele não estava fazendo mal,
que ele pegava elas, tinha relação sexual com elas, mas apenas para mostrar o sexo puro. Só que isso, diante da justiça, não fez ele réu. Né? Ele continuou culpado diante da justiça. Então, assim, não deixou ele melhor ou pior, porque o que ele fez não justifica, né? Mas na cabeça dele, ele falava assim: eu não estou fazendo mal, né? Para ele. E até nessa série tem um psicólogo, um psiquiatra que vai falando, e ele falava assim: todo pedófilo tem a mesma reação. Todo pedófilo tem a mesma reação, né? E até tinha um outro caso de um outro pedófilo que ele se assumiu, tal, e ele até comparou. Ele falou assim: esse é um caso muito diferente, né? Mas ele dizer que ele fez o bem não deixou ele menos pior. Exato. E assim, eu sei que o assunto tá pesado, né? Porque são realidades assim que às vezes a gente se maqueia e finge que não tá acontecendo, mas tá acontecendo. Lá fora, isso aqui é mais do que normal. E pasmem, tudo isso que eu falei aqui, esses segredos que foram revelados, foram tidos como motivo de risada. Normal. Olha que beleza. E eu saí mal da aula, fiquei pensando, como pode, gente? Viver uma vida assim, achar que é normal. Porque se fosse um motivo de vergonha, a pessoa não diria num segredo, não é? Mas não é motivo de vergonha. A mente está tão cauterizada que para ela é normal. Eu quero revelar, eu quero dizer mesmo que eu fiz isso. Olha que beleza. Em segundo lugar, uma segunda maneira falsa ou errada da gente lidar com a culpa é tentar ser uma pessoa melhor. Então, se negar a verdade não é uma boa ideia, talvez seja melhor do que a gente tentar largar aquilo que a gente faz de errado e viver uma vida diferente. Como assim? Por exemplo, a pessoa que é muito gulosa, o que ela faz? Ela faz uma dieta. A pessoa que é preguiçosa, ela resolve se exercitar. A pessoa que é desorganizada, ela decide arrumar o armário. A pessoa que é mentirosa, ela resolve contar a verdade. O viciado quer largar os vícios. Então a pessoa tenta mudar de atitude, ser alguém melhor. Mas qual que é o problema disso, João? Não é bom isso? O problema é que as mudanças são temporárias. Então não é uma mudança de fato. Ela quer aliviar a consciência. E isso é uma forma errada de lidar com a culpa. Porque depois você se frustra porque você não conseguiu mudar e aí você se torna mais culpado. Você se sente mais culpado. É aquelas promessas de virada de ano, que logo que muda o ano, a gente faz um monte de promessa e daqui a pouco, e aí você chega e fica culpado de novo. É um alívio de consciência. Ou seja, a pessoa ela só quer fazer uma média. Então ela fez um monte de coisa errada. Agora o que ela fazer? Ela quer ter uma pessoa melhor e para aliviar a culpa, ela quer tentar andar de um jeito bom. Pelo menos agora, sabe? Dar uma compensada na vida com Deus. Isso não existe. Isso não é uma maneira correta de lidar com a culpa. E aí, a conclusão que a gente chega é que tudo isso é uma forma errada de lidar com a culpa, porque não muda de maneira significativa. Não tem arrependimento de verdade. A pessoa, no fim, vai se sentir culpada. Porque, ela fez uma dieta, mas não mudou os hábitos. Ela simplesmente ficou ali 3, 4 dias tentando manter um padrão de vida, um modo de se alimentar, mas depois caiu de novo na rotina e ficou frustrado. A gente pode se identificar aqui com questão de dieta, de exercício físico. Quantos de nós, não, esse ano eu vou fazer. E aí você tenta fazer 1 semana, 2, daqui a pouco você se frustra porque você não fez. E aí você se sente mais culpado. Poxa, eu não sou capaz. Poxa, eu não consigo. Eu tento, mas nada muda. Porque é temporário. Porque não é assim que a gente lida com a culpa. Em terceiro lugar, uma terceira forma errada, comparando-se com os outros. Então essa é uma terceira tentativa. A pessoa ela olha para o outro e dependendo da culpa do outro, ela olha para a sua culpa e fala, minha culpa não é tão ruim não. Então, por exemplo, eu posso até sonegar imposto, mas pelo menos eu não matei ninguém. Então a minha culpa de sonegar imposto é menor daquela que alguém matou. Porque eu não fiz isso. Eu posso até gritar com a minha esposa, mas pelo menos eu não bati nela. Então a pessoa, ela compara. Só que diante de Deus não existe isso.
Não tem pecado, pecadinho, pecadão, pecadaço. Não existe isso. Pecado é pecado. É transgredir a lei. Por exemplo, se tem uma linha aqui. Essa linha, ela está aqui, ela está cortando aqui. Dividindo esse lado para esse lado. Não importa se eu ultrapassar a linha aqui ou se eu ultrapassar lá na frente. Ultrapassei aqui. Eu ultrapassei a linha, ultrapassei, já era. Entende? Então não importa em qual pecado você caiu. Você ultrapassou a linha, você desagradou a Deus. Não faz diferença. Tem um autor aqui, o Timothy Lane, que ele diz o seguinte: nós lidamos com a nossa culpa sendo falsos e criticando os outros. Tentamos nos fortalecer discutindo sem parar sobre os erros das pessoas ao nosso redor. Então a pessoa que se sente muito culpada, a forma dela lidar com isso é querer falar mal dos outros. Querer ficar comentando o pecado dos outros. Mas essa é uma forma errada dela lidar com a própria culpa dela. Ah lá, tá vendo, irmão? Fica conversando a aula de EBD toda do João. Olha que coisa feia. Ah lá, tá vendo? Dormiu no culto. Ah lá, tá vendo? Fez isso, aquilo. E aí você fica criticando as pessoas. Só que você está fazendo isso porque você não lida com a sua própria culpa. Com aqueles pecados que você não dá fim. Com aquele ressentimento que você não libera perdão. E aí você é culpado, só que você se fica colocando no pedestal. Não, pelo menos eu não durmo no culto. Pelo menos eu levo um lanchinho todo domingo. Ah lá, tem gente que nem ajuda. Fica se comparando com todo mundo. Em Gálatas 6:4, o que Paulo fala? Ele fala o seguinte: cada um examine os seus próprios atos e então poderá se orgulhar de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Então, Deus detesta a comparação. E outra coisa, um erro não desculpa o outro. Não é porque o outro faz algo errado que isso te dá, então, a legitimidade de fazer algo também. Não é. Só que tudo isso é para quê? É para acalmar a consciência. E essa é uma tendência que a gente tem que lutar. De que a culpa maior do outro não diminui a nossa culpa. Porque como eu falei, se você ultrapassou a linha em qualquer lugar, você é culpado. Não importa se é aqui na frente, se é lá, não importa. Agora, por último, para a gente fazer o nosso intervalo, uma última maneira da gente lidar errado com a culpa é tornando-se obcecado pela culpa. Como assim? A resposta final que a pessoa dá aqui de tamanho desgosto e reprovação é o quê? É a pessoa sentir pena dela mesma. É aquilo que a gente chama de autocomiseração. A pessoa se automutila, sabe? Eu não mereço, eu não sou bom, eu não consigo. Como que eu posso me aproximar de Deus? Eu não sou digno de me aproximar de Deus. Não é mesmo? Quando você foi? Me diz um momento da sua vida que você foi digno. Só que essa pessoa se torna obcecada pela culpa. Ela acha que ela tem que ser boa aos olhos de Deus. E não tem. Pode falar, Chicão. Olha o microfone. A gente vem aos cultos, frequenta a igreja, entrega dízimo, oferta, hora e tal. E lá no mundo a gente se sente melhor que todos. Eu falo isso dentro da empresa. Ninguém é melhor do que ninguém. A diferença... E eu não sei porque se sente tão melhor. Porque se nós somos um pouco diferente até, é pela graça e a misericórdia de Deus. Não tem nada nosso. Então a gente se compara com as pessoas, com o homossexual, com a prostituta, com o ladrão. Nós somos melhores do que eles. Engana-se. Nós somos pecadores também. Nós somos pecadores, eles são pecadores, estamos no mesmo patamar. A diferença é que existe a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, não existe nada nosso. E em geral, se acham melhores do que todo mundo. Está totalmente Exato. Errado isso aí. E se não fosse a graça de Deus, a gente estaria nessa mesma condição. Porque tudo isso que eu falei aqui são o quê? Revelações e rebeldia do homem contra Deus. Pode falar, Gisele. Hoje de manhã eu fui ler Provérbios e eu acabei lendo um versículo que fala sobre a culpa. Eu queria só repartir. Provérbios 14, verso 9 fala assim: os insensatos zombam da própria culpa, mas os justos a reconhecem e buscam reconciliação. Achei bem legal esse versículo. E logo em seguida ali, no 12,
falar caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. Então, independente se ela vai reconhecer que é correto ou não, se sentir culpado ou não, o Senhor tem o julgamento ali. Vai acabar passando por ela, né? É verdade. Muito bom esse versículo. Porque a gente já falou tudo aquilo que é culpa e aquilo que é errado. Após o intervalo, nós vamos então ver os benefícios da culpa. Que acredite ou não, a culpa colocada no lugar certo, ela tem alguns benefícios. Eu quero encerrar só com essa frase aqui, do Timothy Lane também, desse livro roxinho. A culpa pode ser algo bom, se ela o levar ao caminho certo. Então, a autocomiseração, você se tornar obcecado pela culpa, ela está te levando ao lugar errado. Mas se ela te levar ao lugar certo, ela pode ser algo bom. Tá bom? Vamos fazer um intervalo? Aí a gente volta. 10, 15 minutinhos e a gente retorna. Bom, vamos lá. Prometo que agora vai ser a parte boa, tá? O pessoal ficou meio chocado aí. Mas a realidade é dura. Mas a parte boa é que a culpa, como eu falei anteriormente, colocada no lugar certo, ela tem os seus benefícios. E o primeiro benefício é o seguinte: a culpa nos direciona a buscar reconciliação e restauração. Em outras palavras, se pensamentos insistentes em relação a determinada situação ocupam a nossa mente, ficam ali latejando, piscando, 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 isso quer dizer que talvez o assunto ainda não foi resolvido. Isso quer dizer que talvez precisa ser pedido perdão, buscar restauração, porque ainda o assunto não está enterrado, ele está vindo à tona novamente. Tem um livro aqui, esse livro, Más Lembranças, que diz o seguinte: o propósito de Deus não é apagar as lembranças ou negá-las, mas redimi-las. Então, às vezes a gente quer que Deus apague o nosso passado, mas Deus não vai fazer isso. Mas a culpa colocada no lugar certo, ela pode nos direcionar então para resolver de fato os problemas. Na semana passada até o Carlos comentou sobre isso. Muitas vezes é o Espírito Santo agindo, trazendo a memória, querendo mostrar para você: resolva isso. O Espírito Santo que incomoda, que nos direciona para que haja perdão, haja restauração e que esse assunto fique de fato resolvido. Então, se você se sente culpado em alguma situação, esse é um sinal que talvez você precisa resolver a situação. Não negue. Não diga assim: não, eu não sou culpado, isso é coisa da minha cabeça. Não. Considere isso. Pense nisso. Talvez eu precise buscar essa pessoa e dar um fim para isso. Ou, se você não se perdoa de algo, você tem que pensar o seguinte: por que eu não consigo me perdoar? Porque talvez eu ainda não pedi perdão para outra pessoa. Eu estou culpado, eu me sinto culpado. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que a culpa também nos torna mais sensíveis a novas tentações. Então, assim como uma criança que se queima no fogão e dói, da próxima vez ela vai tomar mais cuidado. E a culpa é assim também. As más lembranças muitas vezes nos ajudam a lembrar que a gente pode cair de novo. Então a gente fica mais esperto, mais ligado. Provérbios vai falar o seguinte, em Provérbios 26:11: como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Então, gente, cometer os mesmos erros é insensatez. É loucura. Ontem lá em Araras a gente foi ter um intercâmbio com a igreja de lá, que vai participar do acampamento também. E um dos textos que eu li lá foi o texto de Eclesiastes.
E lá em Eclesiastes, o que Salomão diz? Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Então, Salomão chegou no final da vida, ele viu que não valeu a pena. E o que eu falei para aqueles jovens é o seguinte: vocês têm a oportunidade de aprender com os erros de Salomão e não cometer os mesmos erros. Porque se você cometer os mesmos erros, você vai ser mais insensato que Salomão. Aprenda. Se a pessoa foi ali e caiu, toma cuidado, faz uma volta. Mas como o cão volta o seu próprio vômito, né? 2 Pedro vai dizer o seguinte, que como o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. A porca lavada voltou-se a revolver-se na lama. E a gente às vezes é assim, a gente erra, a gente fica limpo e a gente vai lá e volta. Volta de novo. 1 Coríntios 10, 12 diz o seguinte: aquele que se julga estar firme, tome cuidado para que não caia. Então a gente precisa ficar atento. E a culpa aqui no sentido assim das más lembranças, elas podem ser usadas nesse benefício. Puxa, se eu errei ali, se eu pequei ali, e se isso marcou muito a minha vida, uma coisa eu vou fazer, eu não vou cair no mesmo erro. Eu não vou cair no mesmo erro. Eu vou ficar firme. E esse é um benefício. Pode falar, Valmir. A culpa aí, ela traz uma outra coisa. Não é simplesmente a sensação de culpa, mas o fato de você ter que ir lá e se reconciliar. Tem uma coisa muito engraçada que todos nós passamos na infância. Nós saíamos, fazíamos artes e nossa mãe falava o quê? Espera o seu pai chegar. Como a gente ficava o resto do dia? Tomara que papai chegue tarde. Tomara que chegue cansado. Tomara que já esteja dormindo. Zaqueu é um exemplo claro disso. Quando Jesus encontrou ele, ele de livre espontânea vontade, falou: Jesus, eu vou restituir 4 vezes mais aquilo que eu tirei. Então, o nosso sentimento de culpa, ele nos traz isso, ou seja, quanto vai me custar, o que vai me custar o pedir perdão, esse sentimento de culpa? O que eu vou ter que fazer? Esse é o maior problema nosso, na nossa consciência. Verdade. Foi isso que Eva não pensou, né? Ela não pensou que ela estragou todo o universo. Será que na cabeça dela ela imaginou isso? Estraguei todo o universo. Foi ela. Como lidar, talvez, né, com essa... Como que ela soube lidar com essa situação? Porque ela estragou com a vida da gente. E do mundo todo. A culpa é da Eva, tá? Não, eu imagino ela. Eu imagino o sentimento dela. Sim. O que eu fiz? É a questão porque a gente sofre do hoje, remorso, né? Olhando depois para a vida dos filhos. Porque a gente sofre hoje por causa desse pecado, não é? Sim, mas é verdade, mas o que a gente tem que também deixar bem claro é que Adão e Eva eram nossos representantes. Então qualquer um de nós ali faria a mesma coisa. Eles são os nossos representantes humanos. No caso, foi Adão e Eva, né? E Romanos 5 vai falar sobre isso, né? Que o primeiro Adão cometeu o pecado, caiu e trouxe toda essa desgraça. Mas o último Adão, Cristo, reconciliou todas as coisas. Então, o pecado está no plano de Deus. Deus não foi pego de surpresa. A gente às vezes não entende isso, né? Mas assim, Deus é soberano. E Deus deu a escolha para o homem. E lá no Éden ele tinha a escolha de viver debaixo da supervisão de Deus ou pecar. Ele escolheu pecar, mas Deus tem um plano maior. Então, é importante esse comentário que você fez, essa questão da culpa, mas a gente tem que entender que se fosse eu, você lá, a gente ia fazer a mesma coisa. Nós faríamos a mesma coisa. É aquilo que você até comentou, tipo, um erro não desculpa o outro. Também tem uma coisa que muita gente fala,
que eu acho até que encaixa melhor, que é um erro não justifica o outro. Ou seja, o erro de uma pessoa não deixa o seu erro justo. Então é uma coisa assim que tipo, eu falo, bom, não é porque Adão e Eva fez aquilo que a gente não faria, porque todo mundo, todo ser humano tem a capacidade de fazer todas as coisas que alguém fez de errado. Eu e você temos a mesma capacidade de matar alguém que uma pessoa que matou também teria. Então o nosso potencial como pecador é como o de qualquer outra pessoa. É verdade. Nós herdamos a natureza, mas ao mesmo tempo nós somos responsáveis por nós mesmos. Pelas nossas escolhas. Talvez, pode ser verdade. Mas vamos lá. Um terceiro benefício da culpa é o seguinte: a culpa evita o orgulho do homem. Eu quero ler o texto de 1 Coríntios 15, 9 a 10. Eu vou ler aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Diz assim: pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Timóteo 1,13 diz assim: a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor, insolente, mas alcancei misericórdia porque fiz por ignorância na minha incredulidade. Vocês lembram quem que é? A quem se refere o texto? Paulo. Eu acho muito legal como que Paulo lidava com o seu passado. Porque Paulo não tinha problema nenhum de lembrar quem ele era. Ele não queria passar uma borracha no passado. Porque Paulo entendia que tudo que ele viveu no passado era para trazer as respostas no presente. Porque Cristo morreu por ele, por quê? Porque ele foi quem foi no passado. Então ele não precisava ser perfeito no passado, ele tinha que ser quem ele era mesmo. Pecador, perseguidor da igreja, blasfemo, insolente. Mas como ele mesmo diz, eu fiz isso na minha ignorância, na minha incredulidade. Mas Deus me salvou. Então Paulo, lá em Atos, ao menos em 3 vezes, Lucas relata a história de Paulo. Ele conta como que Paulo era antes de Cristo, como ele se encontrou com Cristo e o depois de Cristo. Por quê? Porque isso serviria de testemunho para as pessoas. As pessoas veriam que o Deus que alcançou Paulo é o mesmo Deus que pode alcançar ela. Que pode salvar, que pode transformar. Mas o que eu acho mais interessante também é que em 2 Coríntios 12, Paulo fala sobre o espinho na carne. Lembra? E aí tem muita dúvida sobre o que é esse espinho na carne. A gente não vai entrar aqui no mérito. Mas existe uma linha que diz que o espinho na carne de Paulo é o seguinte: é o seu próprio passado. Porque o que ele pede para Deus? Ele pede para que aquele espinho fosse retirado. Mas o que Deus diz para ele? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Então há quem diga que o espinho na carne de Paulo é o seguinte: são as más lembranças. São as pessoas que ele perseguiu, prendeu, mandou matar. É como é relatado lá em Atos, no capítulo 8, ele testemunhando Estevão sendo apedrejado. Acho que é isso. Mas ele testemunhando. O texto lá diz, e Saulo consentiu com isso. Então Saulo sabia. Só que depois ele se converteu. E como que ele lida com esse passado? Com tanta gente que ele mandou matar, prender. E pior de tudo, ele sendo alvo agora de injúrias, de perseguições. Porque Deus falou o seguinte para Ananias: convém a ele saber o que é sofrer pelo meu nome, padecer pelo evangelho. Mas isso evitava o quê? Evitava que Paulo fosse orgulhoso. Porque ele olhava para o passado dele e a culpa, que agora já era perdoada, lembrava ele que ele não era merecedor. Que ele era o pior dos pecadores, como ele mesmo diz. Mas a graça de Deus basta. É a graça. É somente a graça. Por isso, você não precisa esquecer o seu passado. Usa a sua história e aquilo que você viveu no passado para dar testemunho. Para mostrar como que Deus pode transformar a vida do homem. E, gente, a maior evidência de que o evangelho é a verdade, sabe o que é? A transformação do coração. Como que alguém que perseguia o evangelho, perseguia a igreja, de uma hora para outra, agora serve a igreja.
agora é perseguido. Quem que explica isso? Isso mostra que o evangelho é a verdade. Que Jesus transforma o coração e muda. Muda da água para o vinho, da noite para o dia. Ele transforma. Ezequiel 36, o 31 e 32 diz assim: então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias e terão nojo de si mesmos, por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes. Quero que vocês saibam que eu não estou fazendo isso por causa de vocês, palavra do soberano Senhor. Envergonhem-se e humilhem-se por causa da sua conduta, ó nação de Israel. Deus foi severo com Israel, né? E através do profeta Ezequiel, ele disse o seguinte: vocês vão se lembrar dos seus pecados, das suas má condutas, e vocês vão ter nojo. Nojo de vocês mesmos. Mas sabe que isso tem que levar? Tem que levar a se envergonhar e se humilhar diante de Deus. A buscar perdão. A não pensar que eu sou alguma coisa, que eu sou grande coisa, que eu sou soberbo. Não ter pensamentos altivos, porque a gente não é nada. É Deus, é a graça. Então, a culpa e as más lembranças, elas têm esses benefícios para a nossa vida. Se a gente colocar no lugar certo, elas podem servir de grande utilidade. Para a gente lembrar quem a gente é. Para a gente reconhecer que é a graça de Deus. Para a gente entender que alguns assuntos que estão sendo levantados é porque precisam ter um fim certo. Para a gente entender que, da mesma maneira que a gente caiu em certos pecados, a gente pode cair de novo. Nós somos capazes. Nós temos toda a capacidade para fazer o mal. Mas a graça nos basta. Então, para a gente finalizar, quarto ponto: como lidar verdadeiramente com a culpa? Vamos ser práticos. Como que a gente lida com a culpa? Primeiro, lembre-se de Cristo. No início, Samuel leu o texto de Romanos e, de fato, nós somos culpados. Mas Romanos 8:1 diz assim que agora já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, se você reconheceu os seus pecados, se você entregou a sua vida a Cristo, não há mais condenação. Não importa o que você faça. Não importa se você seja bom ou seja ruim. Não importa o estilo de vida que você leve. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, você tem que se lembrar de Cristo. Porque Cristo é a razão de você não ser condenado. Ele comprou a sua dívida. Ele pagou o preço. O castigo que estava sobre nós, Ele tomou sobre si. Como diz lá em Isaías 53, diz que pelas suas feridas nós fomos sarados. O castigo que estava sobre Ele nos traz paz. Então a gente precisa lembrar disso, de que eu não sou mais culpado, de que eu fui justificado, declarado justo. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Decore esse versículo, deixa ele ficar aí na sua mente. Quando você começar a se sentir culpado, seja pela falta de perdão que você não pediu, ou seja pela falta de perdão que você não consegue na sua vida, lembra disso. Jesus te perdoou. Jesus te perdoou. Timothy Lane, nesse livro aqui também, ele diz: a morte de Jesus é a única resposta real para a nossa culpa. Jesus é a resposta. Para tudo. Para todos os problemas do homem, Jesus é a resposta. E a gente precisa se lembrar dele. Exatamente por quê? Porque a gente esquece. A gente esquece de Jesus. Então lembre-se de Jesus. Olhe para Jesus. Olhe para a cruz de Cristo. Fixe seus olhos em Jesus. Porque assim você vai alcançar perdão. Vai libertar você da culpa. E assim por diante. Segundo, confesse seus pecados e aproxime-se de Deus. Como eu já falei, a culpa levada para o lado pejorativo, ela vai trazer o quê? Esse sentimento de que eu não sou digno. A gente, como Adão e Eva, o que a gente vai fazer quando a gente peca? A gente vai se afastar de Deus, vai se esconder. É algo natural, é a nossa resposta de medo e de vergonha. Todavia, Hebreus 4, 14 e 16 diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos.
Pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de que recebamos misericórdia e encontramos graça que nos ajude no momento da necessidade. O texto fala sobre o sumo sacerdote. Quem que era o sumo sacerdote? É aquele que fazia a mediação entre Deus e o homem. O sumo sacerdote do Antigo Testamento era aquele que levava as ofertas do povo até Deus. É aquele que adentrava no Santo dos Santos. Era aquele que vestia a roupa sacerdotal. E ele então entrava, e ele tinha que entrar até com uma cordinha, porque era possível que, por causa da presença de Deus, ele fosse queimado e eles tinham que puxar ele depois. Imagina isso. Mas o texto está dizendo que o sumo sacerdote é Jesus. Jesus é o mediador. Jesus é o caminho. Ele está entre nós e Deus. E o fato é o seguinte, pelo sacrifício de Jesus, ele que viveu entre nós, morreu, padeceu, sentiu fome, sede, foi tentado em todas as coisas, ele não pecou. Mas além de ser o sacerdote, aquele que oferece o sacrifício até Deus para pagar os nossos pecados, ele mesmo é o sacrifício. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que, como eu falei anteriormente, Jesus é a resposta para tudo. E você deve entender então nessa manhã que o pecado não nos deve afastar de Deus, mas ele tem que nos levar a mais perto dele. Não deixa que os seus pecados te afastem de Deus. Não deixe que a culpa cause vergonha e você fala assim, Deus, eu não sou digno. Porque você nunca vai ser digno. Mas Jesus pagou o preço. Então, quando você pecar, lembra que Jesus morreu pelo seu pecado. Porque se você não pecasse, Jesus não teria propósito algum. Mas ele morreu por um pecador como você e como eu. Quando a gente pecar e pisar na bola, lembra que foi por causa disso que Jesus veio. E que isso nos leve à presença dele. O texto diz, aproximemo-nos com confiança. A confiança não em nós mesmos, não na nossa bondade, mas em Jesus. A confiança de que alguém pagou o preço. Eu não sei se você consegue compreender, mas isso é libertador. É libertador porque isso tira um peso das nossas costas que Deus não coloca. De que você tem que ser assim, assado, de que você tem que... Você não precisa. Você pode se aproximar com confiança. Porque nós temos um sumo sacerdote, Jesus. Terceiro, vá até a Bíblia para obter orientação. Por quê? Porque alguns especialistas vão dizer que existe um fator chamado falsa culpa. O que seria isso? É muito possível que uma pessoa ela tenha o entendimento que ela fez algo de errado, mas que na verdade não é errado. Então é uma falsa culpa. E isso por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Então às vezes a gente acha que fez algo errado e pisou na bola e não fez. Geralmente a pessoa que tem essa falsa culpa é a pessoa que se torna obcecada pela culpa. Então para ela tudo é errado. A pessoa que é muito perfeccionista, que é muito sistemática, ela pode cair nesse erro facilmente. De qualquer coisa, puxa, me sinto culpado porque errei, mas tem coisa que não é errado. É a falsa culpa. Um exemplo disso seria uma moça recém-casada que ela mora próximo dos pais. Mas ela casou, mas ela mora perto dos pais. E os pais fazem questão que ela almoce com ele todos os dias. Agora imagina, uma moça casada vai almoçar com os pais todos os dias, é meio estranho, né? Deixa seu pai e sua mãe. Mas aí, o que acontece? Essa pessoa, ela quer ter um dia para almoçar com seu marido, sozinha. Só que quando ela faz isso, ela se sente culpada. Por quê? Porque não almoçou com os pais. Falsa culpa. Porque onde na Bíblia está dizendo que não almoçar com o pai e com a mãe todo dia é pecado? Uma vez que você é casado. Mas ela se sente culpada, por quê? Porque ela entende que ela infringiu algo dos pais. Mas ela não infringiu nada. Ela não deixou de honrar o pai e a mãe dela. Ela não deixou de se colocar debaixo da palavra de Deus. Mas ela se sente culpada. Falsa culpa.
E por que a gente tem que então ir para a Bíblia e buscar orientação? Porque a Escritura é inspirada por Deus. É útil para repreender, para corrigir, para instruir, para exortar. A Bíblia é viva e eficaz e, como diz Hebreus 4:12, ela julga os pensamentos e intenções do coração. Então, o antídoto necessário para a falsa culpa é buscar a orientação da palavra de Deus. Porque a palavra vai nos sondar e nos mostrar. Quando a gente tiver com esse sentimento de culpa, você tem que pensar o seguinte: eu infringi um mandamento bíblico? Eu infringi algum princípio bíblico? Se não, não há mais condenação. Esquece isso. Você não é culpado. Agora, se você olhar para as Escrituras e ver o seguinte: eu infringi um mandamento bíblico, sim. Eu deixei de fazer isso, isso e isso. Aí você precisa, então, pedir perdão e reconciliação. Uma outra dica é conversar com pessoas mais maduras. Porque gente mais madura vai conseguir compreender você e vai conseguir te ajudar. Então essa é uma ótima dica. Você está com dúvida se isso é errado ou não, ou se você deve se sentir culpado por isso, conversa com alguém. Eu já fiz isso várias vezes. Porque eu sou meio perfeccionista, sabe? Então, qualquer coisa que eu faço de errado, estou me sentindo culpado por isso. Às vezes eu converso com a Larissa e ela fala: amor, deixa disso. Isso não é errado. Mas eu estou me sentindo culpado. Tá. Mas a gente precisa de pessoas que nos ajudem. A gente precisa da palavra de Deus. E a palavra é vital para isso. Pode falar. É isso exatamente isso que eu estava falando. No caso da menina que deixa a casa dos pais, tá, a própria Bíblia já define, deixará pai e mãe, né? E é o que eu estava exatamente falando. Quando você obedece às normas de igreja, de líder, aí você procura a palavra e você vai ver. Não, mas a Bíblia não diz isso. Então você deixa de cometer os erros aí. E uma coisa que nos amadureceu muito foi a questão que eu sempre falo, que a maioria das pessoas, dos lares fortes, de crentes que, forte assim, na força de expressão, estão firmes na fé, 99,9% foram discipulados, não só evangelizados. Eu fui evangelizado, mas eu fui discipulado. Existe um casal que nos discipulou, ou seja, nós amadurecemos por causa deste casal, que era muito mais maduro, nos ajudou a amadurecer. Então, não só a Bíblia, mas pessoas maduras, você tem certeza que são pessoas vividas e maduras, para que te compartilhe de forma tal que você possa evitar certos erros na sua vida. Então, isso é muito, muito importante. Agora, a questão que você falou de Paulo, não vou entrar nesse mérito aí, né? Mas eu acredito que não seria isso, porque se eu ficar lembrando dos meus pecados passados, então estou dizendo que Cristo não me perdoou. E eu acho que Paulo jamais pensaria nisso. Mas aí eu acredito até que era perseguição de judeus, alguma coisa assim. Então eu não posso ficar lembrando do meu passado. Então Cristo não me perdoou. Exatamente, a Bíblia diz que Ele vai nos perdoar e vai esquecer dos nossos pecados. Nós temos que agora nos preocupar com o dia de hoje, em agradá-lo, para não cometer os mesmos erros e tal. Mas não acredito que tem pessoas que a gente percebe que ficam se remoendo pecados do passado. Eu falei, puxa, mas Cristo não perdoou? Sim, como eu falei, Deus não quer apagar o nosso passado, Ele quer redimir. Então, no caso de Paulo, ele não tinha problema de lembrar o que ele fez, porque ele era redimido, ele foi perdoado. Então, se a pessoa está se culpando, aí está errado, né? Mas quando Deus redime, como eu falei na semana passada, você perdoa, você lembra, mas sem dor. Então Paulo lembrava do passado dele, sem dor. Claro, pode não ser o espinho na carne, eu também acho que não deve ser, mas é uma possibilidade. Mas o fato que o Chicão falou é muito importante, discipulado. Eu acredito no discipulado, 100%. Porque eu sou fruto de discipulado. Porque pessoas intencionalmente investiram e continuam investindo na minha vida. Pessoas que sentaram e falaram, João, vem aprender a Bíblia com a gente. João, caminha aqui um pouco. Na minha vida tem dezenas de pessoas que investiram na minha vida, intencionalmente. E é o que a Bíblia diz, na multidão dos conselheiros, há sabedoria.
Então, quanto mais pessoas você tiver ao seu lado para caminhar e que possam te ajudar, é muito melhor. Vamos lá. Quarto, né? Não, terceiro. Já perdi a conta. Quarto. Continue pedindo perdão. Mesmo quando você lutar com o mesmo pecado continuamente, não importa o que aconteça, continue indo até Deus. Porque muitas vezes, quando a gente luta com o pecado, e esse pecado é constante, a culpa ela é constante também. E a tendência humana é a gente se afastar de Deus. Então você olha para a sua vida e fala, Deus, isso aqui não tem como resolver, então eu vou deixar aí. E é por isso que a gente precisa pedir perdão todas as vezes. Mas eu cometi esse pecado 15 vezes na semana. Peça perdão 15 vezes. Tome cuidado para que você não seja simplesmente usando o pedido de perdão para aliviar sua consciência. O arrependimento gera mudança. Mas existem pecados na nossa vida que eles não somem da noite para o dia. E precisa ter um acompanhamento. Então, não desista. O Timothy Lane vai dizer o seguinte: se parar de caminhar em direção a Deus e de confessar seus pecados a Ele, você vai se distanciar da única pessoa que pode ajudá-lo. Então não para. Continua correndo para Deus. Continua buscando a Deus. Não importa. Caiu, levanta. Segue em frente. Caiu, levanta. Segue em frente. Porque Deus nunca se cansa dos nossos recomeços. Na sua vida, Sim. sozinho. Mas há pecados que não, você precisa de ajuda. Eu posso comparar isso ao viciado em drogas. Chega um limite da vida dele que ele percebe que está errado, que está definhando, que está morrendo, mas ele não consegue sozinho. Aí ele precisa de pessoas que investam nele, que levem para clínicas, que ore, que batalhe, até a gente vê a grande realidade da nossa denominação, a Cristolândia, que começou com uma igreja, com a recuperação. Hoje tem mais de 40 espalhados no Brasil, de pessoas que realmente sozinho não conseguem, mas com a ajuda da igreja, de irmãos, de pessoas, mais tarde elas conseguem se recuperar. Então o pecado é semelhante. Às vezes tem coisas que eu consigo solucionar, mas tem coisa que é tão difícil que eu preciso de oração, eu preciso de acompanhamento, e Deus vai ver todo esse esforço e uma hora ou outra as coisas vão finalizar. Exatamente. Então, lembra, Deus nunca se cansa dos nossos recomeços. Ele é o Deus da segunda chance. Ele é o Deus da segunda chance. E por último, experimente a paz que Cristo nos dá. Tem vários textos aqui, eu não vou ler todos, eu vou ler só o texto de Romanos 5:1, mas diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um coração repleto de culpa é um coração que não tem paz, um coração que não descansa. E para lidar verdadeiramente com a culpa, a gente tem que lembrar que Cristo nos dá a paz que excede todo entendimento, a paz que só Ele nos dá. O mundo busca paz, o mundo prega paz, mas a paz do mundo é uma paz vazia. A paz do mundo é uma paz que não existem guerras externas. Então a gente está vivendo um tempo de paz. Não aconteceu ainda a Terceira Guerra Mundial. É paz. Mas será? E a paz interna? E a paz consigo mesmo? Porque a pessoa que sofre com a culpa, ela não se perdoa, ela não consegue dormir, ela perde o sono, ela se mutila dia e noite. Como diz o salmista, o corpo dela definha, o corpo dela se esvai. Mas a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes. Filipenses 4:7. Então busque a paz que Deus dá. Jesus falou que Ele nos daria a paz, não a paz como o mundo a dá. Ele falou que venham a mim aqueles que estão cansados, sobrecarregados, porque eu os aliviarei. Então corra para Deus, corra para Jesus. Desfrute da paz que Ele lhe dá. Porque se nós somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Não somos mais inimigos, somos amigos de Deus. Conclusão, para viver e praticar. Primeiro, procure a quem você feriu e peça perdão. Essa semana. Se Deus nessa aula te trouxe alguém que você está carregando uma culpa, um ressentimento, e que você não tem paz, procure essa pessoa e peça perdão. Dê um fim a isso. Pode falar, Valmir.
uma coisa é quando você precisa pedir perdão para alguém de fora, um amigo, um colega de trabalho, alguma coisa. Mas e quando está dentro do lar? A maioria de nós ou fomos, ou somos, ou éramos casados, ou vamos ser casados, não é, João? E quando está dentro do lar, quando está dentro de casa? Imagina como é viver com essa rusga o dia inteiro, às vezes sem se falar, e querendo, poxa, se ela falasse comigo, se ele falasse comigo, ia abrir as portas para a gente se entender. É terrível isso. É. Mas a verdade é que você tem que tomar o primeiro passo. Não espere a pessoa vir falar com você, vai falar com ela. E isso para tudo. Se tem uma coisa que eu aprendi sobre perdão é o seguinte: quando você peca contra alguém, você tem que ser o primeiro a pedir perdão. Mas quando alguém peca contra você, você tem que ser o primeiro a perdoar. Imagina se todo mundo fizesse isso. Aí você procura a pessoa, não, já te perdoei, tá tudo certo. E aí, mas sempre fica aquele ressentimento. Não, se ela não vir pedir perdão, eu não vou perdoar. Se você foi ferido, perdoe antes de alguém pedir perdão. E se você feriu, busque perdão também. Segundo, lembre-se que não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Gente, decore esse texto. É um versículo pequeno, é fácil, mas é o versículo que vai libertar você da culpa. Romanos 8:1. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há. Se você está em Cristo, não há. Agora, se você não está em Cristo, a condenação está sobre você. Então você precisa avaliar a sua vida, se a sua vida está debaixo de Cristo ou não. Quem está debaixo, não há condenação. E por último, volte-se todos os dias para a palavra de Deus. Nós precisamos fazer devocional diário. Nós precisamos ter uma vida diária de oração. Isso é algo que é disciplina. E a falta disso é indisciplina. Você tem que ter horário para ler a Bíblia, para orar. E o melhor horário é o horário da manhã. É o melhor tempo que você tem para dedicar a Deus. Você acorda, toma aquele café. Ah, mas minha semana é corrida, eu já acordo, já vou para o trabalho. Acorda mais cedo. Mas dedica esse tempo para Deus. Porque Deus vai sondar o coração, Deus vai libertar da culpa. E você vai se desviar das falsas culpas que tentam, muitas vezes, trazer opressão do inimigo. A palavra de Deus é vida. Então, esses são os 3 para viver e praticar. Procure quem você feriu, pedir perdão. Lembre-se de Romanos 8:1. E volte-se para a palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Você pode ficar de pé? Depois o Weber vai estar também mandando no grupo o áudio. Se você quiser ouvir novamente ou mandar para alguém, essa aula também está sendo gravada, tá bom? Deus, obrigado por esse dia. Obrigado por mais um domingo. Nós agradecemos pela chuva que tem caído sobre nós e que tem abençoado as nossas vidas, tem amenizado o calor. E nós louvamos ao Senhor por isso, Pai. Obrigado a Deus por tantas lições valiosas que nós aprendemos com essa série sobre ética pessoal, sobre práticas que nós precisamos ter na nossa própria vida de conduta, de sabedoria e de que vão nos ajudar a caminhar com o Senhor e viver uma vida mais correta diante de Ti. Nos livra de toda culpa, nos livra, Deus, de tudo aquilo que tira a nossa paz, mas que nessa semana possamos desfrutar da paz do Senhor, que excede todo o entendimento humano. A paz que só o Senhor pode dar, Deus. Que nós possamos desfrutar disso e lembrar que em Cristo Jesus não há condenação, não há mais culpa, não há mais temor, pois o Senhor pagou a nossa dívida na cruz. Muito obrigado, Deus, que nós possamos voltar aqui à noite para celebrar, cultuar o Senhor pelo sacrifício de Cristo. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.